Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à pós-graduação de Gerontologia. Eu sou o professor Marcos Schilintz. Eu sou o José Anísio, assistente social com a formação em Gerontologia. Isso aí, além de ser formado em Gerontologia, nosso querido professor José Anísio, mais conhecido como Pitico, ele é titulado em Gerontologia. Então eu gostaria que ele se apresentasse um pouco mais para vocês. Então é isso, pessoal. Como eu disse, eu sou assistente social, trabalho na gerontologia já há algum tempo. Na verdade, eu já estou trabalhando, professor, em causa própria, até porque já estou aí na terceira idade. Então, acho que é importante ter esse vínculo pessoal, subjetivo, né, do meu próprio envelhecimento e também como profissional, que é a nossa proposta aqui, sensibilizar vocês, profissionais, para o envolvimento de qualidade, com qualificação, que é a proposta desse curso de pós-graduação em gerontologia, no sentido de qualificar esse cuidado para uma população que, infelizmente, né, professor Marcos, ainda é muito marginalizada, secundarizada na nossa cultura pública, na nossa cultura política brasileira. Então, acho que a importância do curso está certamente no nosso envolvimento, nessa proposta de qualificar todos vocês. E aí, então, eu fico muito honrado, muito satisfeito pela oportunidade de estar aqui com vocês, com o professor Marcos, para juntos desenvolvermos aí essa pós-graduação em gerontologia, de excelência, de envolvimento, para fazer justiça a essa população que tanto fez por nós, que tanto faz, e até porque, professor Marcos, fazer frente a uma nova mudança na ordem mundial. Entre tantas outras questões, alterações nessa nova configuração mundial, o envelhecimento é uma das principais. O mundo está envelhecendo, o Brasil já está envelhecendo em passos rápidos, as nossas cidades também, e nós profissionais precisamos nos envolvermos cada vez mais em responder cientificamente às demandas dessa população já idosa e nessa velocidade desse envelhecimento que será a passos largos e rápidos. Então, penso que essa proposta é muito interessante e a gente cumpre correspondemos a essa nova realidade que é, como eu disse, o envelhecimento da nossa população, o envelhecimento das nossas cidades, dos nossos municípios e do nosso país. Então, acho que está na hora dessa formação profissional vir no sentido de qualificarmos. Nós precisamos saber, professor Marcos, cientificamente, como trabalhar com as pessoas idosas. O que as pessoas idosas precisam? Nós precisamos conhecer cientificamente os aspectos sociais, psicológicos, sociais, espirituais, econômicos, que diz respeito a essa população, que infelizmente ainda é muito negligenciada, mas está na hora de mudar. E a nossa proposta é mudar e qualificar, como eu disse, a todos vocês que estão vindo aí, com certeza, para esse curso de pós-graduação. Professor Marcos. Você, aluno, e eu, nós somos muito agraciados, é uma enorme honra tê-lo conosco, por tamanha experiência. A minha vida, minha trajetória acadêmica e profissional, ela vem toda voltada para cuidados críticos, cuidados intensivos. Eu sou titulado em terapia intensiva pela Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, juntamente com a AMIB, com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e o idoso ele está realmente presente em todos os ambientes, em todas as áreas, e ter a sua experiência, ter todo o seu expertise, toda a sua trajetória profissional, trazendo aqui para esse projeto, para esse curso, com certeza todos nós vamos ganhar muito. Como muito bem colocou aí o professor José Anísio, acerca do curso. Então, dentro dos objetivos maiores do curso, o professor já pontuou, eu gostaria que ele pontuasse um pouco mais sobre a proposta principal desse curso de pós-graduação para você, nosso aluno de gerontologia. O que nós desejamos com essa proposta, com esse curso, com essa oferta de pós-graduação em gerontologia, é exatamente qualificar a todos nós, profissionais, que vão se envolver, ou que de alguma forma já trabalham com as pessoas idosas, ou no mínimo, além de seremos uma pessoa idosa, se Deus quiser, e também temos no nosso contexto familiar pessoas idosas, é saber lidar profissionalmente
né, com essa pessoa idosa, as suas demandas, as suas necessidades, mas com qualificação. Nós queremos produzir ciência, conhecimento científico sobre a população idosa. Quem é essa pessoa idosa? Nós queremos sair do senso comum, desse desprezo, dessa indiferença, dessa desconsideração, inclusive educacional. Porque ainda no Brasil, professor Marcos, vocês que estão participando conosco, ainda é muito reduzido, é muito tímido a entrada desse assunto da geriatria, da gerontologia, nos cursos de formação profissional, nas várias disciplinas. São poucas as escolas, as instituições de ensino superior que têm no seu currículo disciplina de geriatria e gerontologia, quando, na verdade, a Política Nacional do Idoso de 1994, o Estatuto do Idoso de 2003, já coloca a obrigação, professor Marcos, dessas instituições de ensino superior de terem nos seus currículos disciplinas regulares, quando não muito, conteúdos voltados para a geriatria e para a gerontologia. Então, o objetivo desse curso, pessoal, é exatamente qualificar, colocar ciência no campo do envelhecimento, porque nós teremos e já temos vários idosos nos consultórios, né, nos CTIs, no dia a dia, nas ruas, nas nossas casas, nos nossos ambulatórios, mas nós precisamos ter conhecimento. Nós precisamos sair do achismo e até da desconsideração para ver uma pessoa idosa que nós teremos o potencial de respeito, de cidadania, de cuidado, desse olhar qualificado que é o nosso desejo com a oferta desse curso de pós-graduação. Muito bem colocado aí pelo nosso querido professor. E realmente isso vem atender a concepção do programa do curso, desse grande projeto, que vem também responder uma grande inquietação nossa, enquanto profissionais que estão na assistência e na gestão dos serviços, né, de saúde, em todos os níveis de atenção, quer seja primário, secundário ou terciário, e justamente para responder essa nossa inquietação, sair do empirismo, do eu acho que, não. Se você é profissional, lida com a saúde do idoso, você precisa estar realmente sabendo o que você está fazendo. Perfeito. O cuidado, as suas intervenções, os seus planejamentos terapêuticos, eles precisam estar adequados, eles precisam estar atendendo às necessidades do idoso, que é um indivíduo que tem as suas particularidades, que tem as suas especificidades. Então, é nesse sentimento, é nessa energia, é nessa sinergia, inclusive, e tudo embasado numa ciência, é o que nós trazemos para vocês e que vamos estar entregando aí em 6 disciplinas, tá? Que eu vou pedir o professor para estar listando para vocês e comentando um pouquinho sobre elas. Antes, porém, professor Marcos, falar para vocês o seguinte: nós precisamos considerar, ver a pessoa idosa como uma pessoa idosa, e não um adulto em miniatura, e não desconsiderar essa parte importante da nossa existência com as suas especificidades, com as suas singularidades. Então, acho que é importante deixar isso aqui de início, professor Marcos, para vocês, que é essa configuração única da pessoa idosa, que não é um adulto em miniatura, que não é um jovem adulto, é uma pessoa idosa. E isso implica em conhecimentos específicos da geriatria e da gerontologia. Pois bem, pessoal, o conteúdo programático do curso, professor Marcos, vocês que estão nos acompanhando, é o seguinte: nós vamos ter, então, uma disciplina de introdução à geriatria e gerontologia, que é óbvio, que é necessário, o que é geriatria, o que é gerontologia, né, essa diferenciação. Eu, às vezes, brinco, professor Marcos, que a geriatria e a gerontologia é como se fosse Cosme e Damião, né? Porque um não pode viver sem o outro, nessa visão intermultidisciplinar, não só da parte geriátrica em si, do profissional, do médico, da médica, mas também dos aspectos sociais, culturais, os aspectos políticos, os aspectos da epidemiologia, etc. e tal, que a gerontologia, junto com a geriatria, desenvolve nessa intervenção intermultidisciplinar, que me parece, com certeza, é a nossa aposta no curso. Do ponto de vista metodológico, nós vamos atuar intermultidisciplinar. Então, nós teremos nessa composição dos nossos alunos, dos nossos
docentes, discentes, né? E docentes também, professores e alunos já graduados em várias disciplinas, o que é muito interessante. Então, nós teremos introdução à geriatria e gerontologia. Abordagem multiprofissional em gerontologia é fundamental. Aliás, professor, vocês, o que me encanta na gerontologia é exatamente isso. O saber não tem dono. Ele é construído coletivamente. Então, em determinados momentos, é o colega médico que tem o protagonismo. Em determinados momentos, é o enfermeiro, como você, professor Marcos, que tem o protagonismo naquela definição. E assim, nessa reunião de saberes intermultidisciplinar, que a gente então vai construindo essa abordagem ampla, né, no sentido de ver a pessoa idosa muito mais do que aquela formação que eu tive no ginásio. O ser humano é composto por cabeça, tronco e membros. Não é isso, né? A pessoa idosa, nós todos que estamos envelhecendo, é muito mais do que isso. Daí, então, essa importância dessa abordagem multiprofissional em gerontologia, que é uma disciplina. Uma outra disciplina também muito importante, um conteúdo programático, é a questão da saúde mental da pessoa idosa. Professor Marcos, o envelhecimento, colegas, ele é distinto, ele é multifacetado, multifatorial. Nós não envelhecemos da mesma forma. O envelhecimento por gênero, ser homem, ser mulher, já dá distinções diferenciadas no envelhecimento. Então, a própria condição de saúde, da fisiologia e patologia, é importante que a gente veja, né? O idoso dependente, o envelhecimento com menos autonomia, com menos dependência, isso é fundamental, no sentido de que tipo de intervenção que vocês vão fazer com essa pessoa idosa. Então, nós veremos essa questão da saúde mental no envelhecimento. A questão da funcionalidade da pessoa idosa, adaptações funcionais do idoso, que é a quarta disciplina que nós vamos desenvolver. A pessoa idosa, diante de nós, está com alguma dependência, ou temporária, né, ou mais contínua, digamos assim, em determinadas situações de saúde, vai comprometer sua qualidade de vida intermitentemente. Então é preciso que a gente tenha uma intervenção diferenciada para esse idoso. Ou seja, pessoal, as pessoas idosas, eu repito, não envelhecem da mesma forma, vamos dizer, nessa colocação. E uma penúltima disciplina, que é o processo em cuidado de enfermagem na saúde do idoso e o suporte emergencial à vida e atendimento pré-hospitalar, que eu prefiro que o professor Marcos, na sua competência de enfermeiro, da enfermagem, fale um pouquinho para vocês desse conteúdo de processo em cuidado de enfermagem e também o suporte emergencial à vida. Professor Marcos. Muito obrigado, professor. Realmente as suas colocações foram muito felizes, principalmente no que tange as questões do multiprofissional. E quando você pensa em gerontologia, não tem como você pensar na sua casinha, na sua atividade profissional. Eu, enfermeiro, ele, assistente. Não, nós somos um time que vamos somar saberes. Inclusive, nós fizemos questão de colocar na grade desse curso, no conteúdo programático desse curso, o processo em cuidados de enfermagem na saúde do idoso. Lógico que algumas ações, algumas intervenções são de competências do enfermeiro. E a gente não vai entrar nesse quesito, mas no quesito de cuidados diários, cotidianos, que todos os profissionais precisam saber. O fisioterapeuta precisa de ter o conhecimento da enfermagem e ele está lá contribuindo conosco quando a gente fala de abordagem multiprofissional, o nutricionista, o assistente social, o médico, o educador físico, é multiprofissional. Psicólogo. Então, se fez obrigatório que a gente tivesse uma abordagem do processo dos cuidados de enfermagem, porque ele tem uma interface com toda a multidisciplinaridade. E fechando o curso de vocês, com muito carinho, com muita responsabilidade, a gente também traz para vocês o suporte emergencial à vida e o atendimento pré-hospitalar, ou seja, uma emergência, principalmente a parada cardíaca, que é a maior urgência médica
que existe, ela pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer comigo na UTI, pode acontecer na clínica médica, pode acontecer no ambulatório, pode acontecer no home care, pode acontecer na comunidade. Então nós, né, que estamos aí propondo, facilitar, promover a formação de vocês em gerontologia, é inevitável também que é obrigatório que possamos aí entregar para vocês as noções principais de primeiros socorros mesmo, voltada mais para a comunidade, porque se acontecer Sim. no seu consultório, você está em uma consulta gerontológica e o paciente tem uma síncope, tem um mal súbito, tem uma parada cardíaca, para que você detenha o mínimo de conhecimento possível, alinhado exclusivamente, né, e com a American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, que delimita, que colocam aí as diretrizes mundiais para o melhor atendimento, para que a gente tenha aí maior chance de êxito, mínimo de sequelas possíveis. Então ficou aí imprescindível e a gente deixou para o final, para que inclusive você, aluno, possa congruir, né, juntar todos esses conhecimentos que vieram do multiprofissional, um pouquinho de cada um, para que a gente junte aí no final para uma grande reflexão, para fechar aí a formação de vocês. Eu gostaria de colocar, antes que o professor Pitico fizesse as considerações finais dele, que o nosso maior objetivo, tá, é realmente favorecer a formação de vocês, profissionais diferenciados, com conhecimentos específicos em gerontologia, sem perder aquela grande questão de que somos profissionais, sim, mas somos pessoas, que cuidamos de pessoas. Então, essa reflexão eu deixo para vocês aí. E o professor Pitico aí faz as considerações finais. Agradecer a vocês e continuem com a gente, né, nessa conversa. Dizer o seguinte, pessoal, da importância que é a oferta, essa oportunidade que vocês estão tendo. Principalmente, como eu disse no início, professor Marcos, respondendo a uma grande demanda da contemporaneidade, do mundo atual, que está envelhecendo, como eu disse, o nosso país está envelhecendo, as nossas cidades estão envelhecendo e nós mesmos estamos envelhecendo. Eu mesmo estou envelhecendo nessa condição natural da nossa existência. Mas do ponto de vista profissional, público, que é o nosso objetivo aqui, o que a gente deseja é isso mesmo, qualificar essa atenção, qualificar essa atuação. Então, eu desejo a vocês que se prendam para valer no envolvimento a essa oferta, a essa oportunidade, porque, inclusive, do ponto de vista de mercado, professor Marcos, não tem um dia, pessoal, que alguém na rua ou num contato em rede social fala assim para mim, Pitico, arruma para mim uma pessoa para cuidar do meu pai, para cuidar da minha mãe. Então, pessoal, do ponto de vista de mercado, essa qualificação, esse saber fazer é muito importante, porque a gente precisa, nessa correspondência do envelhecimento muito rápido da nossa população, ainda é muito pouco os profissionais da geriatria e da gerontologia. Então nós precisamos multiplicar esse saber, multiplicar esse conhecimento, na verdade, em prol de nós mesmos. Como eu disse, nós mesmos estamos envelhecendo. E a nossa contribuição para a sociedade, não é? Uma sociedade com longevidade, com qualidade de vida, com atuação, com potência no envelhecimento para participar, para reivindicar, para votar, não é? Para ter a sua sexualidade garantida como ser humano que tanto fez, que tanto faz. O grande desafio, pessoal, é responder, professor Marcos, o que eu vou fazer daqui a 30, 40 anos. Então, vamos começar agora. Sejam todos, então, vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa oportunidade de participar conosco, professor Marcos, desse curso de pós-graduação em gerontologia. Então, pessoal, pela atenção de vocês, muito obrigado, a gente continua à disposição. Mais uma vez, super agradeço. Parabenizo a vocês pela escolha do curso, um curso de altíssimo nível, com um material, uma trilha pedagógica sensacional, que com certeza vai prender a sua atenção e vai garantir para você um upgrade, um real conhecimento dessa nobre área que é a gerontologia. Estaremos nós dois como tutores das disciplinas de vocês, então nós nos encontramos aí
nas disciplinas a seguir. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos.